Olá, bom dia a todos, muito bem-vindo ao meu canal, professor Renato Minaí. Tá? Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é retorno de líquido no compressor. Tem muito a ver com superaquecimento. Vocês me desculpem, eu não estou olhando para a câmera, eu estou dirigindo, então vamos conversar, aí a gente vai desenvolvendo a ideia. É um assunto muito delicado, porque há uma grande dificuldade nas pessoas de entender como funciona a questão do superaquecimento e do retorno de líquido. Aí pensa assim, eles me perguntam, professor, como que pode ser retorno de líquido e o superaquecimento está baixo ou alto, ou está gelando a sucção, congelando a sucção e não está vindo retorno de líquido? Porque às vezes eu chego no local e encontro o compressor totalmente coberto de gelo, por exemplo, numa câmara frigorífica de peixe, uma câmara frigorífica de sorvete, temperatura de evaporação menos 40, e o compressor coberto de gelo e não está dando retorno de líquido. Como assim não está dando retorno de líquido? É complicado, né? O aluno me pergunta, eu digo, não está dando retorno de líquido, é o superaquecimento que é baixo mesmo, e a tubulação e o evaporador está baixo, a temperatura bem baixa. Então é assim que acontece, não está dando retorno de líquido, é porque a temperatura da evaporação é menos 40. Então você imagina que um ΔT de 10 até, né? Vamos falar sobre esse ΔT depois um pouco, mais para frente. Então imagina que o ΔT de troca lá dentro é 10. Daí se é menos 40, troca, seria um retorno de menos 30. Ora, menos 30 é muito baixo, com certeza iria congelar toda a tubulação e não está, e o superaquecimento está correto. O que está vindo para o compressor é fluido saturado, completamente saturado, mas numa temperatura tão baixa que ele, mesmo na forma de vapor, ele congela toda a tubulação, inclusive a parte do cárter e a sucção do compressor. E ele está normal, e o compressor está com óleo líquido, está lubrificando as partes móveis do compressor, né? Biela, pistão, anel, cilindro, tudo direitinho, normal, né? E ele está normal, e o superaquecimento está normal para congelado, né? Para distância que está às vezes perto, às vezes longe, está normal. Então a pergunta é o seguinte: como caracteriza assim o retorno de líquido? Como que a gente pode entender isso aí? Então vamos pensar, se você tem uma pressão de sucção, seja ela qual for, você vai fazer leitura na sucção, aí você vai ter uma pressão de sucção, certo? Tanto faz o gás, 22, 404, 134, 507. Estamos falando de gás de refrigeração, de comercial, para refrigeração, não climatização, não é 410, 132, estou falando de refrigeração comercial ou até mesmo industrial. O que acontece? Aí você vai fazer a leitura de uma pressão, vamos dar por exemplo aqui o 22, aí você foi lá, colocou o manômetro, você tem uma leitura. Essa leitura de pressão corresponde a uma temperatura, certo? Para a gente fazer o superaquecimento é assim. Só que hoje em dia não, há muito tempo já, né? Você tem o manifold digital, que vai ser, você coloca na sucção, coloca na descarga, pega a pinça de temperatura do sensor e coloca na sucção, pega a pinça de sensor da descarga, coloca na descarga, né? Então você tem sensores para fazer leitura de linha de líquido, né? E na descarga, que eu digo na descarga do condensador, que é a linha de líquido, não é na descarga do compressor. Pode também colocar um sensor de temperatura na descarga do compressor para ler a temperatura de descarga, é bom, né? É bom a questão para saber se não está queimando o óleo, entendeu? O limite de descarga é 110, então, e o bom seria 80, então de 80 a 90 tá ótimo. Agora passando de 90 já começa a queimar óleo, então é bom para ver a descarga. Tem tudo a ver com superaquecimento, tem tudo a ver com temperatura de condensação, tem tudo a ver, mas não é, o assunto não é agora, o assunto é retorno de líquido. Aí você vai fazer a leitura da sucção, vai dar uma pressão, né? Digamos que você leu 0, uma hipótese, 0.
0 PSI. Existe uma temperatura relativa a essa. E qual seria essa leitura relativa a essa? Digamos que seja 22. É mais ou menos menos 40. Seria a temperatura. Aí se você colocou o termômetro, a pinça de sucção, de leitura de temperatura na sucção. Mais ou menos aí uns 20 centímetros do compressor, embaixo do isolamento, direitinho. E você está lendo menos 40. Está errado. Com certeza está voltando líquido. Porque cadê o ΔT? Cadê o ΔT de troca? Que se ela está evaporando a menos 40, porque 0 grau é menos 40. Se ela está evaporando a menos 40, tem que ter uma troca lá no evaporador. Tem que ter uma troca. A mínima possível, 6 graus, é a mínima, é o delta mais baixo. Mas tem uma troca. Então a temperatura não poderia chegar ali menos 40. E sim menos 36 ou menos 30. Provando que está havendo a troca. Provando que está havendo a saturação do fluido líquido para gasoso. E o que está voltando é apenas vapor. Frio demais, mas não está vindo líquido. Então, se a relação de temperatura da pressão de sucção foi idêntica na entrada do compressor, é bem provável que esteja retornando líquido. Não digo que seja, mas é bem provável que seja, porque não existe, não está havendo ΔT. E isso para um superaquecimento que esteja batendo. Você faz o cálculo superaquecimento, logicamente o Manifold digital já vai te dar o superaquecimento lá. E se for congelado e o superaquecimento estiver dando entre 20 e 30, isso é total, não estou falando de compressor. Se ele estiver na casa, vamos botar uma casa bem baixa, de 15 a 25 PSI, desculpem, Kelvin, olha eu errando aí, tá dirigindo é complicado. Então se ele estiver dando na casa de 15 a 25 Kelvin, vai depender da distância entre a máquina e o evaporador, entre o compressor e o evaporador. Quanto mais longe ficar o evaporador do compressor, maior vai ser o valor, e o Kelvin vai se aproximar para 25. Mas também não pode sair do 25. Ele tem que ficar até 25 e até 15, né? Acho que eu fiz merda. Vou passar esse caminhão aqui, depois eu corto. Vou editar esse vídeo. Eu acho que eu peguei uma via que não era para pegar, mas agora eu já peguei, então vou continuar. Bom, aí voltando ao assunto do 25. Então você vai fazer uma leitura de 15 a 25. Se tiver nessa faixa, o superaquecimento está batendo. Então provavelmente, mesmo que seja menos 40, que é a relação de 0 PSI com a temperatura, mesmo assim está batendo, então não está retornando líquido. Agora, se não estiver batendo superaquecimento, aí com certeza está retornando líquido. Então vamos recapitular para a gente poder entender. Vamos lá. Você faz uma leitura na sucção. Digamos que seja 0 PSI e o gás seja 22. A relação de temperatura e pressão do 22 de 0 é mais ou menos 40. Não vou confirmar. Vocês confirmem aí, vocês, no telefone de vocês, que é 40. E se estiver retornando 40 PSI e o superaquecimento estiver na faixa de 15 a 25 Kelvin, o superaquecimento tá bom. 15 a 25 dá conta. Dá 10 Kelvin. Então é uma margem. Qual é a margem? Como eu sei se é 15, se é 20, se é 25? Pela distância que a máquina está em relação ao evaporador. Se estiver pertinho, 5 metros, naturalmente vai dar na casa dos 15. Se ele estiver longe, uns 30 metros, naturalmente vai dar na casa dos 25. Então, para que você tenha certeza do 15 ao 25 está perfeito, vai se basear na distância. Bom, a minha máquina está a 30 metros do evaporador, então está na faixa dos 25. É assim, próximo a 25, porque é longe. Agora a minha máquina está ali, 5 metros do evaporador, então está perto do 15, então tá bom também. Então, 0 PSI, menos 40 temperatura, 15 Kelvin, tá perto, 15 Kelvin, tá certo o superaquecimento. Agora, se esse superaquecimento estiver abaixo dos 15, 10, 5 graus Kelvin,
aí com certeza está voltando o líquido para o compressor. A conta é desse jeito. A conta é assim. Porque pensa bem, se ele está marcando 0 PSI e o retorno é menos 40, e você fez, e o superaquecimento está dando 5 graus Kelvin, com certeza está voltando líquido. Esse superaquecimento, além de estar baixo, ele está retornando líquido, porque menos 40 não seria possível, porque teria que ter pelo menos, teria que ter um diferencial. Se for perto, teria que estar pelo menos 35, menos 35, e se fosse longe, a máquina estivesse longe, teria que estar pelo menos menos 30 ou menos 25. Essa lógica de troca, por quê? Porque existe um isolamento da tubulação. Então, dependendo do isolamento, e o isolamento for bom para congelado, na casa de 25 milímetros de espessura, e ele foi elastomérico, ele vai estar isolando o tubo lá do evaporador até na máquina. Então esse tubo está trazendo uma real temperatura de saturado, de fluido ressaturado. Então essa é a relação de retorno de líquido, tá? E aí vocês façam no seu manômetro várias composições, peguem vários valores, supondo, né, valores de pressão e valor de temperatura, e façam ensaios para entender que o retorno de líquido ele se dá com a abertura excessiva da válvula. Aí e a explicação é, pessoal, quando que volta líquido? Quando você abre demais a válvula, e aí em vez do gás saturar no evaporador, o gás vai saturar lá na linha de líquido, na linha de sucção, e não dá para evaporar na linha de sucção, porque a linha de sucção ela é, deixa eu estacionar aqui, depois eu corto esse pedacinho todo. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou dar um pause e depois a gente continua.